2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que Deus se digne abençoar a palavra lida em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Ó amado Deus, toma o teu servo em tuas mãos para ser usado como um instrumento aqui neste púlpito, para que a palavra possa penetrar no profundo de cada coração ouvinte, quer estar aqui presente no santuário, quer estar longe através das redes sociais, mas que a palavra possa ter o vigor do teu Espírito para produzir saúde espiritual aos ouvintes. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tiago, falando à igreja, ele diz que bem-aventurado aquele que passa por muitas tribulações. E é verdade, na tribulação nós dependemos mais de Deus. Quando está tudo bem em nossa vida, nós somos autossuficientes. Achamos que temos capacidade para resolver todas as questões. Mas quando a luta é acirrada e as forças nos faltam, então aí nós lembramos que existe um Deus que está acima de tudo. Irmãos, o mundo em que vivemos é marcado por tragédias. Normalmente tais acontecimentos sempre deixam marcas indeléveis na humanidade, com pessoas mortas, feridas ou desabrigadas. Refiro-me a guerras, terremotos, maremotos, secas, enchentes, e a lista poderia se estender mais. Lidamos constantemente com perdas irreparáveis. Mas o que é pior é que a maioria das vítimas não está preparada para tais adversidades. Certo homem perdeu a esposa ainda em fase de lua de mel. Não sabendo administrar a situação, entrou em profunda depressão e acabou morrendo. Também, alguns dias depois, uma senhora, ao receber o salário do banco, foi abordada por um motoqueiro que lhe roubou a carteira com todo o dinheiro que era para passar o mês. A mulher traumatizada foi parar no hospital e nunca mais recuperou a sua saúde. Neste exato momento em que eu estou aqui nesta tribuna, milhares de pessoas estão perdendo algum bem, inclusive a própria vida. A partir do nosso nascimento, começamos a perder alguma coisa. A criança, acostumada ao conforto e temperatura do útero materno, é lançada no mundo exterior hostil, barulhento, incômodo e de temperatura variável. Ela perde seu primeiro habitat e aprende a chorar diante de tal perda. Como enfrentar as perdas? A vida é marcada por elas. Todos nós, sem exceção, passamos por perdas irreparáveis. Há quem diga que a vida é um jogo, onde se perde e se ganha. Não vejo a vida como um jogo, mas como um teste aplicado por Deus aos viventes para avaliar quem será aprovado para herdar a vida eterna. O teste que Deus aplica consiste no ensino da sua palavra a todos os povos, que uma vez obedecida, garante aprovação nessa prova. É bom lembrar as palavras de Jesus registradas por Mateus, capítulo 7, versículo 24.
Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, ele ordena: examinais as Escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Já no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, ele garante que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A vida a que Jesus se refere é a vida eterna, não é a vida secular que nós vivemos aqui no planeta Terra. Na oração sacerdotal, o mestre explica o que é vida eterna. E a vida eterna é esta. Jesus respondendo a uma pergunta: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Há nos registros de Lucas uma galeria de achados e perdidos: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Sempre alguém está perdendo ou ganhando alguma coisa. A criança experimenta a perda dos primeiros dentinhos na infância, a perda de um brinquedo ou de um animalzinho de estimação. O jovem perde a oportunidade de entrar para a faculdade, perde o emprego, perde a namorada, uma pessoa querida. O adulto perde a saúde, perde a visão, perde a memória e vai perdendo ao longo dos tempos. Perder e ficar sem. O que pode levar o ser humano à frustração, ao desânimo e até à desistência de sua vida e de seus ideais. Há uma expressão proverbial que diz: vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Mas há também, na verdade, coisas mais valiosas, mas muito mais valiosas que os bens desta vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versos 7 a 8, diz o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. O próprio Jesus, instruindo os discípulos, falou: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 39. Certo crente foi visitar um irmão na fé, muito doente no hospital. Começou a orar e disse que viu uma letra V enorme sobre a cabeça do doente. Entendendo que o V significava cura, vitória contra a doença, deu glória a Deus e assegurou aos familiares daquele irmão que ele estaria curado e voltaria logo para casa. Algumas horas depois, o telefone toca. Era do hospital, comunicando o falecimento daquele irmão. Na verdade, foi uma grande vitória, não material, mas espiritual. Paulo aborda esse tipo de vitória em Romanos capítulo 8, versículo 1, ao assegurar: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há pessoas que chegam a ficar doentes quando perdem uma casa, um carro, outro bem qualquer. Há os que se enfurecem, partem para a briga, quando seu time perde uma partida de futebol.
Em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, está escrito: a esperança que se retarda deixa o coração doente. Ao longo da vida, os seres humanos desempenham funções e papéis os mais diferenciados. Papéis de filhos, de cônjuges, de pais, de mães, irmãos, tios, avós e também profissionais. Uma das experiências mais doidas e frustrantes da vida é quando se perde algum desses papéis. Fixemos como exemplo inicial a perda do papel de pai ou mãe. É fato que algumas pessoas solteiras têm filho por aí. Entretanto, não é a realidade da grande maioria. Permanecer solteiro significa, consequentemente, não exercer o papel de pai nem de mãe. Solteirão, às vezes, em roda social, é olhado com uma certa desconfiança. Há até quem pergunte: por que será que ele ainda não casou? Será que ele não é chegado? O status de casado, na cabeça de alguns, deprecia o solteiro como se isso fosse uma situação vergonhosa. O prazer da vida conjugal elimina o solteiro de desfrutar de tal experiência por ser vedada pela Bíblia a prática sexual fora do casamento. E a perda do separado ou divorciado. Que perdas são essas? O cônjuge perde a convivência, o parceiro, a divisão de tarefas, perde a identidade no papel de cônjuge que deixa de existir juntamente com as suas funções. Projetos, sonhos ou projetos de vida familiar, de vida conjugal, sonhos cultivados por anos, caem por terra. Filhos podem se isolar, poderão, diante da ruptura familiar, ficar com o pai ou com a mãe, além da divisão do tempo dos fins de semana e férias. Mas há perdas de cônjuges que não se separaram, nem se divorciaram. É o caso da mulher que perdeu o marido para a bebida, perdeu o marido para o tóxico, perdeu o marido para o jogo, para a prostituição. Conta-se que um homem vivia sob a influência de maus companheiros, entregue ao vício da embriaguez. Seus companheiros não podiam crer que ele tivesse uma boa e paciente esposa. Por isso, foram à sua casa certa noite e fizeram uma terrível desordem, muito barulho. O marido ainda exigiu da esposa que ela preparasse uma refeição para eles, tarde da noite. Ela, no seu espírito religioso, o fez sem se queixar. Os outros, diante de tanta singularidade, perguntaram: por que a senhora satisfaz todas as vontades do seu impertinente marido? Bem, disse ela, os bêbados só têm uma vida, como diz na Bíblia. Eles não herdarão o reino de Deus. Por isso, procuro fazer a sua vida aqui na terra tão feliz quanto possível. Envergonhados, os maus colegas deixaram aquela casa e naquela mesma noite o esposo viciado entregou-se a Jesus. Desta vez o vício perdeu. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 12. Há uma certa preocupação por parte dos carnavalescos, que admitem que estão perdendo muitos foliões porque se convertem ao Evangelho. Aliás, essa perda é notada em vários setores
da nossa sociedade. Alcides Conejeiro Pereira conta em seu livro Ilustrações Selecionadas a conversão de um folião. Um jovem tinha no carnaval a sua maior paixão, esperava ansioso o ano inteiro, economizando e fazendo planos para essa festa pagã. Passando ele por um jardim certa tarde, quando os crentes pregavam, uma jovem entregou-lhe um folheto sobre o fim do mundo. Tomado de curiosidade, parou para ouvir a pregação. Foi cercado por alguns crentes e convidado a comparecer à igreja. Hesitou, pois estava exalando o mau cheiro de cachaça que ingerira, mas ante a insistência resolveu entrar e sentar-se, ouvindo a pregação. Achou que o pastor falava diretamente com ele. Veio o apelo, o pastor insistiu. O jovem então pensou: vou levantar a mão para ver se esse velho se cala. Mas Deus já o tinha escolhido para ser um crente. Hoje, ele diz: eu não estava levando a sério, mas Deus estava. Vimos as perdas na vida do solteiro, na vida dos divorciados e separados. Vamos agora considerar as perdas na vida dos viúvos. Em primeiro lugar, parceiro já não está mais ao seu lado. Que falta faz? Segundo lugar, o companheirismo, a companhia de alegrias e tristezas, de perdas e ganhos, de lutas e vitórias, não existe mais. Em Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12 está escrito: melhor é 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E se alguém quiser prevalecer contra os 2, lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Palavras sábias do pregador. Sofrer uma perda importante desorganiza a vida e deprime. Quando se perde algo ou alguém muito precioso, torna-se necessário passar pela fase do luto. É bom saber que ele tem começo, tem meio e tem fim. Passar por esse processo é muito importante. Porque não trabalhar essa perda fará com que a pessoa passe anos a fio, aprisionada àquilo ou a quem perdeu. Por exemplo, quando perde um brinquedo, a criança passa por um período de lamentação. Procura em todo lugar o brinquedo, chora, reclama, novamente procura, torna a chorar. Precisa passar por um período de constatação da perda para conformar-se e eleger outro brinquedo para tomar o lugar daquele. A perda produz uma profunda sensação de impotência e, por sua vez, produz vários sentimentos, tais como choque, que é o enorme efeito no organismo que faz com que muitas pessoas se sintam anestesiadas. A impressão inicial é a de não sentir, não chorar, não se conectar à dor. Funciona como um mecanismo psicológico de defesa para evitar a constatação da perda e do sofrimento. Um outro sentimento produzido pela perda é a negação. Parece que é mentira, não é real o que está acontecendo. É uma expressão que tantas vezes ouvimos de alguém que passa por uma situação de luto. Uma outra característica da negação é a sensação de que a pessoa que se foi chegará a qualquer momento e a impressão que temos é que ouviremos sua voz pela casa. Terceiro sentimento, depressão. Nessa fase, a pessoa apresenta desinteresse pela vida
e sua autoestima fica baixa. A tristeza torna-se companheira constante, o que é muito natural, porque alguém que está de luto sente tristeza mesmo. Choro frequente, lamentação e afastamento também são naturais. Perder alguém que se ama traz sempre a sensação física de solidão. Parece que ninguém é capaz de compreender a dor e de consolar. É essa sensação de vazio que toma conta da alma e do coração, que deprime mesmo. Jamais se deve pedir a alguém que pare de chorar. Chorar não faz mal à saúde, mas sufocar o choro, sim. A última fase da vivência do luto é quando a dor da perda dá lugar à saudade, que vai sendo guardada no fundo do coração. A vida vai encontrando um novo caminho, as perspectivas começam a brotar e um novo sentido para a vida traz a necessidade dessa pessoa se reerguer e reconstruir uma identidade pessoal. Aceita-se a realidade e a vida continua. E os pais que perderam filhos, Adão e Eva perderam muitas coisas, em consequência do pecado, dentre elas seus 2 filhos, Caim e Abel. Pela morte, Caim foi embora da casa. Pela morte de Abel, Caim foi embora de casa. Gênesis capítulo 4, versos 8 a 16. Davi chorou a morte do seu filho com Batseba e disse na sua dor, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe, se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Pode eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 22 a 23. Abraão chorou pela morte de sua querida Sara. Gênesis, capítulo 23, versículo 2. José não morreu, mas perdeu toda a família ao ser vendido pelos irmãos. Gênesis, capítulo 37, versos 23 a 28. E Jó, que perdeu toda a sua fazenda, perdeu todos os filhos, perdeu a sua saúde e ainda por fim perdeu a ajuda da sua mulher e o companheirismo dos seus amigos. Todos aqueles que sofreram grandes perdas, como Maria, mãe de Jesus, e outros personagens bíblicos, sabem que não é nada fácil. Durante algum tempo, a tristeza e o desconsolo tomam conta da maior parte dos dias. Entretanto, superar é precioso. Perder faz parte da vida do ser humano, assim como ganhar. Muitos pensam que fugir da dor evita senti-la. Lê do engano. Só piora. É preciso deixar que doa mesmo, porque depois passa. Caso contrário, ficam aprisionados a ela por longos anos, infelizes e amargurados. A vida terrena é assim, repleta de dores e tristezas, bem como de alegrias e conquistas. Jesus mesmo nos disse, conforme registrado em João, capítulo 16, versículo 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim tenhas paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É preciso permitir-se chorar e trabalhar o luto, mas é preciso deixar o passado no passado, olhar para o sol despontando no horizonte e deixar que a vida renasça. Ficar para sempre se lamentando, sentindo-se infeliz e vítima, não adianta.
é preciso enxugar as lágrimas, arregaçar as mangas e trabalhar por um futuro que poderá ser muito feliz. Há trabalhos, há ideais, há desafios, há gente ao redor, há vida, há Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos dá o seguinte conforto: em todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte as marcas do nosso Senhor em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 10. E a grande promessa de Deus aos seus filhos é que não vai haver choro lá no céu. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Que maravilha nós irmos para um lugar onde ninguém vai sofrer, ninguém vai chorar, ninguém vai se lamentar de nada, ninguém vai sentir dor alguma. Quem não gostaria de ir para este lugar? Mas antes de chegar lá, nós temos que passar pela prova das tribulações. Mas a questão é que tal promessa de herdar esse lugar maravilhoso chamado céu é só para os crentes, isto é, os que creem em Jesus. Mas qualquer pessoa pode crer em Jesus. É fazer a sua vontade. Qualquer pessoa pode fazer a vontade de Jesus. Crer em Jesus somente não basta para entrar no céu, porque até o diabo crê. Tiago, capítulo 2, verso 19. Falar também o nome de Jesus constantemente não é sinal de santidade e pureza. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21, fala sobre isso. Muito menos é um passaporte para chegarmos lá. Nós temos, sim, que obedecer a palavra de Deus, aplicando-a em nossa vida. Crer nele e praticar o que ele nos ensina. Concluímos que de todas as perdas mencionadas nesta mensagem, a pior perda é a perda da oportunidade de salvação. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, te ouvi em tempo aceitável, te socorri no dia da salvação. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. O que quer dizer isso? É agora que eu tenho que me salvar? Sim, porque eu não sei quando vou morrer. Quantas pessoas estão morrendo agora sem saber que morreriam? Perfeito? Por isso nós temos que estar com um passaporte, porque quando ela chegar, nós nos transferimos sem problema algum. Mas quem não estiver com um passaporte para ir para os céus, vai para o inferno. Não tem meio termo, não tem segunda oportunidade. Não adianta rezar aqui na terra, em memória dos que já morreram, que isso é bobagem, não vai fazer efeito algum. A decisão tomada é em vida. Depois de morto, nada mais se modifica. Nosso destino é traçado aqui na terra. Ou nós aceitamos a Jesus Cristo, ou perdemos a oportunidade de aceitá-lo. E a Bíblia diz, o tempo aceitável é agora. Se escolhermos uma religião e nos dedicarmos a ela sem obedecer a palavra de Deus, estamos perdendo a oportunidade de salvação, porque religião não salva ninguém. Se seguirmos o caminho da prática de obras de caridade e rejeitarmos a Cristo e rejeitarmos o ensino da sua palavra e a aplicabilidade em nossas vidas, também estaremos perdendo a oportunidade de salvação. Se você ouve a palavra de Deus e não a aplica em sua vida, você está perdendo a oportunidade. E a oportunidade é agora. Te ouvi em tempo aceitável, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Que Deus assim nos abençoe. Amém.